O governo pediu à união da base aliada para garantir a vitória nas eleições de 2026 e conseguir atingir a maioria no Senado. Segundo integrantes do Planalto, se a oposição sair vitoriosa do pleito e dominar o Congresso, eles poderiam avançar sobre o judiciário e causar tumulto no país. A ideia do governo é lançar os melhores quadros políticos para disputar a Casa Alta e frear o crescimento dos conservadores. O Senado virou alvo de disputa justamente por ser o órgão com a atribuição de fiscalizar e, consequentemente, caçar integrantes do judiciário, acumulando vários pedidos desse tipo nos últimos anos. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, a gente tem observado, uma articulação dos partidos conservadores e liberais em busca de nomes conhecidos, competitivos para disputar o Senado em 2026. 2/3 serão renovados nas próximas eleições. Agora, os partidos mais à esquerda, os partidos progressistas, conseguem bater de frente, conseguiram produzir nomes conhecidos, competitivos para disputar o Senado em 26? Não. Eu acredito que no ano que vem, se nada de extraordinário acontecer, deixa eu colocar esse aviso aqui bem claro, a esquerda brasileira vai sofrer uma derrota histórica. E a explicação para isso é muito simples. A esquerda está se colocando do lado das pautas que mais afrontam os eleitores e os cidadãos brasileiros, como pautas de aumento de impostos, aumento do tamanho do Estado, defesa inaceitável de criminosos. É preciso defender o judiciário daqueles que querem transformar o judiciário em instrumento político e ideológico. E também daqueles que querem fazer ali um balcão de negócios. Todas as cortes sofrem alguma influência política. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Mas isso é diferente de ser capturada por interesses políticos. Os verdadeiros juristas se escandalizam com o ativismo judicial, porque o ativismo judicial afronta a República e corrói a credibilidade do judiciário. A justiça brasileira, que já era considerada cara e lenta, agora corre o risco de se tornar inimiga da liberdade. Agora, Dávila, nós estamos acompanhando articulações de bastidores, naturalmente, falta bastante tempo, mas já existem algumas sinalizações que apontam que partidos mais à direita, de centro-direita, de direita, conservadores, liberais, devem lançar figuras bem conhecidas, figuras que já ocuparam cadeiras no Senado, que já foram governadores ou então que dirigiram capitais. Observaremos uma disputa ferrenha entre nomes importantes da política brasileira em busca dessas vagas no Senado Federal. Que nós precisamos ponderar em relação, talvez, ao, entre aspas, ao contra-ataque da esquerda, porque a gente observa a esquerda brasileira muito presa a alguns nomes que já militam há muitos anos na política brasileira e talvez não tenham produzido nomes relevantes para a disputa de cargos importantes, especialmente para governo do Estado e Senado Federal. Qual é o tamanho desse desafio para a esquerda brasileira? É um desafio gigantesco, porque começa a eleição para o Senado, Caniato, você tendo governadores ou candidatos ao governo do Estado competitivos. Se você não tem pessoas muito competitivas, dificulta muito montar chapa para o Senado. E a esquerda, ela foi praticamente expulsa dos grandes colégios eleitorais, exceto a Bahia, o resto está nas mãos da oposição. Então a oposição, sim, terão candidatos a governador muito competitivos e que vão puxar essas chapas para o Senado. Então é uma vantagem comparativa gigantesca, quando você tem uma distribuição muito desigual do peso dos candidatos de direita nos governos estaduais para puxar a vaga para o Senado. Mas o segundo ponto importante não é só, como o Mota falou, as pautas erradas que estão defendendo. É o cansaço. É o cansaço com um país que está sendo carcomido pela inflação. Como bem disse o Beraldo,
que as pessoas estão entupidas de dívida, metade dos brasileiros estão endividados, e é o maior número das séries históricas de empresas endividadas e empresas entrando em concordata e recuperação judicial. Então você entra num ano eleitoral com a economia crescendo pouco, com todos esses problemas e com esse governo aumentando imposto, é óbvio que há um mau humor para tirar essas pessoas do poder. Agora, eu faço um alerta aqui, porque que é o seguinte: metade da população brasileira, Caniato, recebe um chequinho mensal do governo. Seja funcionário público, ou é aposentadoria, ou é benefício social, ou vai ser o Vale Gás, ou vai ser pé de meia, ou vai ser alguma coisa. Então, assim, quando você tem metade da população brasileira que recebe um dinheirinho do governo, esta resiliência para continuar votando em candidatos que prometem manter esses benefícios é grande. Você veja, o governo hoje está com o maior índice de impopularidade, mas ainda você tem 40%, 40 e poucos por cento do eleitorado que ainda aprova o governo. Então, assim, quando eu digo que metade da população vive de cheque do governo e você tem 40 e poucos por cento que apoia o governo, tá ali. Então, não dá para subestimar a força política desses dependentes de cheque de governo. Porque na hora que entender que o candidato da direita, esse cara está falando em corte de custo, vai cortar o meu benefício aqui, é sim um problema. E aí é o grande desafio da direita, explicar para o eleitor que para cuidar das pessoas é preciso cuidar das contas públicas, é preciso zelar pela finança, porque senão é criar ilusão e dependência. Pois é, você, Cristiano Beraldo, as articulações de partidos conservadores e liberais para lançar nomes conhecidos nessas disputas para o Senado nos estados pelo Brasil, além do Distrito Federal, mas também essa articulação da esquerda. E aí eu queria destacar para a nossa audiência a manifestação de um integrante do governo federal, que disse o seguinte, eu vou abrir aspas, tá, Beraldo? Precisamos ganhar maioria no Senado, senão vão avacalhar o Supremo Tribunal Federal, fecho aspas. Então, esse representante do governo dizendo que a esquerda precisaria ganhar a maioria no Senado Federal, senão eles iriam avacalhar a Suprema Corte. Beraldo, como a gente precisa interpretar essa declaração? Ela é uma declaração absolutamente infeliz sob todos os aspectos. Primeiro porque essa ideia de que um Senado à direita pode criar problemas e constrangimentos e atrapalhar o Supremo Tribunal Federal, no Brasil que vivemos hoje, pode até sugerir uma provocação ao Supremo para que o Supremo tome uma medida contra a eleição em nome da democracia, porque se o Senado for de direita, não vai ter democracia. Porque é isso que a gente está vivendo, né? Sempre se assume que é a esquerda que preserva a democracia, apesar de aplaudir e abraçar ditaduras ao redor do mundo. Pois bem, um Senado à direita, que tudo indica é o que vai acontecer, não quer automaticamente dizer que medidas efetivas serão tomadas para preservar a justiça, sobretudo, a justiça com J maiúsculo, que está em falta no Brasil, que tomarão medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes e que terão disposição para adotar posições difíceis, não vou nem dizer impopulares, porque acho que a popularidade dessas posições é muito grande, mas tem consequências, às vezes até consequências pessoais muito profundas. Não adianta se colocar no Senado Federal aqueles candidatos que, sim, estão com posicionamento à direita, mas na hora do vamos ver, aí ficam lá no hora veja bem, ficam preocupados com suas empresas que podem ter Polícia Federal, Receita Federal batendo na porta, porque a retaliação vem. Não há dúvidas. No Brasil que vivemos hoje, a retaliação vem. Isso se perdeu o pudor de fazer. Então, a gente precisa lembrar, por exemplo, do presidente da Câmara, que foi eleito dizendo que apoiaria a votação, a discussão e votação do PL da anistia, e, de repente, de uma hora para outra, mudou completamente
de posicionamento. Mas, concomitante a isso, a prefeitura do pai do presidente da Câmara começou a sofrer lá a operação da Polícia Federal e tal. Então, assim, o clima no Brasil, ele exige muita coragem e desprendimento para se tomar medidas efetivas. E a eleição desses senadores, só para fazer um comentário em cima do que o Dávila trouxe, dessa realidade que tem metade da população brasileira dependente de programas do governo, eu diria que já passaram pela prova de que, independente do governo, esses programas de pagamento desses benefícios continuam. É como se a população já tivesse um sentimento de uso capião sobre esses benefícios. Já não há mais o medo de que, se mudar o presidente, eles vão parar de pagar. Já há, assim, um status quo estabelecido. Então, eu acredito que esses candidatos ao Senado, dentro do ambiente político eleitoral que temos hoje, os candidatos à direita serão muito mais competitivos do que os candidatos que terão apoio da esquerda. E eu só torço, que é o que resta a gente fazer, que aqueles eleitos tenham realmente muita disposição e desprendimento e consciência da responsabilidade que terão para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Geisa Bernardo, Jane Benigno, muito obrigado pela mensagem, pela audiência. Mas, Mota, muitas pessoas aqui escreveram, quando o representante do governo fala, olha, precisamos da maioria no Senado, senão vão avacalhar o judiciário, muita gente pensando em impedimento e medidas que poderiam tirar poderes dos integrantes da corte. É isso? Não é só isso? De que maneira uma maioria de senadores progressistas poderia proteger os judiciários? É essa a finalidade do Senado? Acho que há mais de um ângulo envolvido nessa situação, Caniato. Em relação ao judiciário, eu não acho que o judiciário precise de proteção de ninguém. E nem eu acho que existe cogitação no Senado de qualquer atitude que seja uma ameaça ao judiciário. Pelo contrário, meu entendimento da situação é que o que se discute no judiciário seriam medidas para restaurar a sanidade, a integridade do papel do judiciário. Não é de forma nenhuma retirar poder do judiciário ou fazer qualquer coisa que afronte as prerrogativas constitucionais do judiciário. É apenas uma correção de rumo. E é preciso lembrar que essa é a ideia seminal da República. Há pessoas que acham que o judiciário é um poder superior aos outros e que a última palavra é sempre do judiciário. Ora, essas pessoas têm uma ideia na cabeça. Cada um pode pensar o que quiser, só não pode chamar essa ideia de república, porque em uma república existem 3 poderes independentes que se vigiam, que se fiscalizam. É o sistema de freios e contrapesos. Essa é a grande beleza de uma república. Como são 3 poderes, a menos que 2 desses poderes se juntem e passem a agir de forma coordenada, você tem sempre esse esquema de fiscalização. Eu acho que quando o governo usa esse argumento, na verdade o que ele está querendo é encontrar alguma forma, alguma justificativa de explicar para o eleitor por que, apesar de tudo que tem acontecido no país nos últimos anos, o eleitor ainda deva votar em políticos aliados ao governo, mesmo com tudo que tem acontecido. E eu acho que eles resolveram encontrar essa justificativa aí, que é para proteger o judiciário. Eu tenho a impressão que não vai colar. A gente tem visto nos bastidores muitas articulações e possibilidades de alguns nomes de um estado serem lançados em uma outra localidade por conta da possibilidade maior de vencer, ou um Bolsonaro vai sair de um estado, fala-se que Carlos Bolsonaro, atualmente vereador, poderia sair pelo Senado, pelo estado de Santa Catarina, enfim, são várias possibilidades aventadas, a gente vai aguardar
para acompanhar exatamente quais serão os nomes escolhidos pelos partidos para disputarem o Senado Federal. Agora, Dávila, você traz esse ponto que é muito importante, e algumas pessoas até usaram a expressão como Delmiro Portillo, voto de cabresto, né? Uma outra pessoa colocou voto de cabresto 2.0. Um volume enorme de benefícios para grande parte da população, e essa população seria fiel àquele governo que concede determinado benefício. Partindo desse desafio para o outro lado, para quem está na oposição, como convencer as pessoas que recebem o benefício que aquele não é o melhor caminho? Porque é um desafio e tanto, hein? Não só não é o melhor caminho, mas vai ter que provar que vai manter intacto, como o Beraldo disse, porque é considerado agora uma renda permanente daquela família. Então, a esquerda vai sempre jogar no medo, como já está jogando. Ao falar essa frase infame, o que está fazendo é jogando no medo, que se a direita vencer e ter maioria no Senado, que vai acabar com o Poder Judiciário. E vão fazer o mesmo discurso. Quando você não tem o que mostrar, só sobra o discurso do medo. Qual é o discurso do medo? Não pode votar na direita porque vai acabar com o programa social, vai acabar com o cheque que você recebe mensalmente. Não pode votar na direita porque eles vão acabar com o judiciário. Agora, a direita hoje tem o melhor programa político. Sabe qual é? É só ler uma cartinha publicada a semana passada por um ex-ministro e deputado do PT, que ali tem o roteiro de poder. É extraordinária. A visão, a ambição dessa esquerda é praticamente transformar o Brasil numa Venezuela. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, informação, debate, análise. A sua presença, sua participação é muito importante. Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.